Até agora, os países têm sido incapazes de fazer acordos climáticos serem bem-sucedidos. Por exemplo, a maioria dos países abandonou a segunda rodada do Protocolo de Kyoto. Desde então, outros acordos foram voluntários e temporários. Paris pode ser uma oportunidade para um novo tipo de acordo. Várias nações e diversos grupos ambientais são a favor de um acordo que comprometa os países a fazer novos compromissos a cada 5 anos. Isso significa que os países não teriam que voltar a negociar um novo acordo a cada poucos anos, mas substituiriam os seus acordos existentes com novos, mais ambiciosos. Tal acordo poderia até mesmo durar décadas, até que o objetivo de evitar uma mudança climática perigosa fosse alcançado. Mas como é possível fazer com que países cumpram com suas promessas? Países fizeram vários acordos sobre o clima até o momento. Infelizmente, até agora, estes compromissos ficaram aquém do esperado. Isso pode ser, em parte, porque não havia nenhum processo formal para identificar a lacuna entre as ações climáticas executadas até agora e as que são necessárias. Basicamente, os países acordaram a cada ano que eles devem se esforçar mais. Isso pode estar mudando gradualmente. Antes de Paris, os países concordaram em submeter com antecedência suas promessas chamadas Contribuições Determinadas no Nível Nacional ou CDNs, e pediram à ONU para elaborar um relatório antes da conferência, para medir o impacto coletivo de todos os seus compromissos. No entanto, as nações exigitaram que a ONU faça uma revisão dos compromissos individuais. Uma revisão como essa poderia ter incentivado os países a levar seus compromissos mais a sério. Por outro lado, a partir de perspectiva dos países, essa avaliação poderia violar sua soberania nacional. Vai ser difícil verificar se os países estão cumprindo seus compromissos climáticos se não medirem e elaborarem um relatório de emissões. Atualmente, os países desenvolvidos já têm que apresentar um relatório de suas emissões a cada ano para a ONU. A ONU analisa esses relatórios e também faz visitas às nações. Em comparação, os países em desenvolvimento só têm que publicar suas emissões uma vez a cada 4 anos. Esses relatórios não têm de ser atualizados. De fato, alguns países em desenvolvimento não apresentam relatórios de suas emissões desde 2005. Se no âmbito de um novo Acordo de Paris, foi esperado que os países mais pobres apresentem os relatórios de suas emissões anualmente, certamente alguns vão esperar alguma ajuda financeira para isso. Outra forma de monitorar é feita entre as nações. Por exemplo, uma forma de incentivar os países desenvolvidos a dar mais financiamento climático é se permitir que eles façam uma inspeção na forma como o dinheiro é gasto. Por outro lado, os países em desenvolvimento podem desejar inspecionar se os fundos que recebem são novos ou deslocados de um orçamento de ajuda externa já existente. Mas é claro que essas inspeções são um assunto delicado e só seriam bem-vindas se houvesse, em princípio, um pouco de confiança entre as nações. A grande decisão a ser feita em Paris é se as promessas dos países devem ou não ser juridicamente vinculativas. Cada opção tem suas vantagens e desvantagens. Promessas poderiam ser juridicamente vinculativas nos termos do direito internacional. Essa é uma opção poderosa, que poderia incluir a ameaça de sanção se os países ficassem aquém de suas metas. Mas tal ameaça pode desencorajar os países. E muitas nações precisam de aprovação do parlamento para um acordo desse tipo, o que pode ser um grande obstáculo. Talvez uma opção igualmente poderosa fosse fazer promessas legalmente vinculativas em direito interno. Isso poderia evitar a perspectiva de sanções internacionais. Alternativamente, promessas poderiam ser voluntárias. Isso eliminaria a necessidade de obter a aprovação parlamentar para um acordo de Paris. No entanto, se as promessas forem voluntárias, elas podem precisar de normas detalhadas para garantir sua implementação. Caso contrário, pode ser difícil identificar quais metas foram exatamente prometidas, como elas poderiam ser medidas e se foram cumpridas.